Bom, pessoal, estamos aqui de novo com a graça de Deus, né? Com a bênção de Deus no nosso encontro Voz da Reforma, nosso terceiro encontro. Você que vai assistir no YouTube, já deixa um like aí, comenta, dê sua sugestão lá no nosso canal do YouTube, comente o que você achou e também, né, sugestão de algum tema para o futuro ou algo assim. Por hora estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, né, o símbolo da igreja, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e estamos aqui no nosso parágrafo quarto, de onde a gente vai partir. Né? Hoje está com a gente aqui o nosso irmão Leandro, o Luiz Felipe, o Alifer e o Diego Menezes. Né? Nós quase todos nos apresentamos, né? O Luiz Felipe quer se apresentar para o grupo? Ué, não tem muito o que apresentar, não. Meu nome é Luiz Felipe, sou da Presbiteriana de Nepomuceno, congrego junto com o Alifer, com o Reverendo Isaac, o irmão Diego, e estamos aí na caminhada. Beleza. Luiz, muito bem-vindo, viu? Vai com certeza abençoar muita gente aqui e com a palavra ser abençoado, né? Então, vamos seguir. A gente está aí no primeiro capítulo, lembrando que é sobre, ele chama capítulo 1 da Escritura Sagrada. Já vimos 3 parágrafos e vamos ao parágrafo quarto, que diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Né? Então, esse quarto parágrafo, ele fecha algumas lacunas necessárias para o tempo da reforma. Nós estamos falando aqui do documento, a gente já conversou sobre isso, né? Que foi escrito em 1643, né? Nós estamos falando aí de cento e poucos anos, né? Quase um século e meio depois da reforma. Então, coisa recente da reforma, quando foram enfrentados aqueles problemas contra a Igreja Apostólica Romana, né, a Igreja Católica, uma delas essa. Né? Se a gente for olhar lá na Igreja Católica, qual que é, ou em que consiste a autoridade da Escritura? Eles vão pôr a Escritura de igual modo, né, na mesmo pé de igualdade com o Papa, né? Que eles acham que é o substituto do apóstolo Pedro, a gente não acredita nisso. E também, além do Papa, vai ter a igreja, a história da igreja. Então tem essa, é como se fosse uma fundação tripartida entre Papa, Bíblia, história da igreja. E nós não, nós somos sola escritura, né? Um dos 5 solas, ou somentes da reforma, que diz, não, a autoridade da Bíblia está na Bíblia, está no que ela é e em quem fez ela, que foi Deus, né? Vou passar de novo aqui o que diz, né? Ó, autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Então ele diz assim, né? Ó, a razão porque a Bíblia deve ser crida e obedecida é a sua autoridade. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz mais, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Então ele deixa claro, quando ele fala homem aqui, irmãos, os irmãos devem ter claro essa mesma interpretação simples. Nós estamos falando do Papa. Não deve ser não, o Papa que olha lá, vamos ver aqui, um texto bíblico X. Ah, esse texto diz assim, mas olha, eu acredito nisso. E aí todo mundo crê porque ele interpretou a Bíblia da forma que ele quis. Ou a junção de papas, pais da igreja, história da igreja, filosofia cristã. Então, não, diz o texto. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Então, diz, para você ver, o Catecismo de Westminster, a confissão, ela coloca os 2 outros pilares da Igreja Católica. Homens, de um lado, papas, e de outro, a igreja, a história da igreja. Aí ele fecha a questão. Não é assim. Não é a igreja, não é os homens da igreja que dão testemunho
dependente da autoridade, do qual a autoridade depende. A confissão diz, não, depende de Deus, que é o autor. Tem, portanto, a ser recebida porque é a palavra de Deus. Então a gente recebe a Bíblia por quê? A autoridade da Bíblia por quê? Porque ela é a palavra de Deus, né? Aí eu passo para quem quiser comentar agora. Acho que aí vai colocar a diferença crucial entre. A gente comentou um pouco disso semana passada, né? Mas vai ser a diferença crucial entre nós e os católicos, né? Porque os católicos utilizam da autoridade da igreja para validar a escritura. Então, se algo na escritura não bate com a igreja, quem está errado é a escritura. Ou quem deve ter a interpretação readequada e questionada é a da escritura. Enquanto para a gente reformado, o processo é inverso, né? A escritura nos dá a base da igreja verdadeira, da igreja fiel, e a igreja se compromete a interpretar a escritura, mas não adequar a escritura à igreja, digamos assim, né? A escritura é a base e dali a gente parte, e não o contrário. O interessante é que, como o Isaac falou aí, é uma crítica muito clara, né? À autoridade papal e da igreja da época. E não que o testemunho da igreja seja algo ruim, porque aí a gente vai ver depois aí no 5, que pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela escritura. Ou seja, aí o testemunho aí, ele era um testemunho errado, porque, como a gente bem sabe, a igreja, né, ela usava disso para fazer outras coisas, manipular o povo na época. E trazendo mais para uma parte prática aí, dessa parte 4 aí, fato que nós precisamos de uma razão. Até fiz um rascunho aqui para não perder que eu tinha que falar aqui. Nós precisamos de uma razão adequada para crer e obedecer à Escritura. Isso é fato. Nós não devemos crer, né, e obedecer à Escritura simplesmente por influência de outras pessoas, não importa o quanto elas sejam sábias, né? Aí está falando de homens, né? Não importa quanto essa pessoa tenha sabedoria. Nós não podemos crer na Escritura por conta dessa pessoa. E nós também não devemos crer e obedecer à Escritura porque a igreja nos manda, né? Como uma forma aí como uma forma autoritária, né? De ordem aí você tem que obedecer à Escritura. Como eu bem disse, né? Aí fala de autoridade quando fala do homem ou da igreja. E a gente sabe que a única autoridade que pode nos convencer de nos comprometer com a Escritura é o próprio Deus, né? Trazendo aí mais uma parte prática, né? Desse verso 4. Então é só o próprio Deus. Nenhum homem ou igreja pode nos convencer a não ser o Senhor. Bacana, você estava falando aí, eu estava lembrando, quem viu aquele filme Livro de Eli? Tem uma parte do filme que a palavra é tão poderosa. Só para responder aqui, já vi. A palavra é tão poderosa que ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. E eu lembro que o cara que estava atrás ali da palavra, ele queria pegar a Bíblia para usar no contexto dele, que nem o Aleph falou. É para fazer a vontade dele em cima da palavra, criar a perspectiva dele em cima da palavra, não a palavra em cima do... Então, assim, o que a igreja católica faz é isso, ela monta a igreja, ela monta a palavra a partir daquilo que a igreja quer, né? Não é aquilo que a palavra diz. A nossa confissão de fé é diferente. A gente vive aquilo que está aqui. E o interessante é que no filme, na hora que ele pega o livro lá, que está tudo em braille,
o personagem já tinha decorado tudo. Tanto assim, como é que Deus é maravilhoso, né? Até no filme lá tem, se você for ver, tem uma pré-eleição, tem um. Quem fez foi muito bacana. Então, assim, mostrando, porque ali já estava num futuro distante. O potencial que a palavra tem. Se ela cair, se a pessoa quiser fazer o mal através da Bíblia, ganhar dinheiro, fazer as coisas erradas, é por isso que tem muita seita e heresia, porque aí a pessoa ela sai de uma denominação e não aceita aquilo ali e ela cria a perspectiva da denominação a partir da vida dela. Então ela vai moldar o que ela quer, vai tirar da Bíblia, né? Aqueles textos, né? Sem contexto, que é pretexto, aí vai tirar e vai criar isso. Exatamente, você falou, eu tô lembrando do meu pastor na Assembleia de Deus lá, que ele sempre dizia: texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então, se você pegar um texto sem contexto, você pode criar o que você quiser com ele. E a gente tem vários exemplos disso, não só na Igreja Católica, né? Também em outras igrejas, aí, até mesmo protestantes. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É o que eu costumo falar, a Bíblia é uma arma. Ela é tanto para o bem como para o mal. Porque o que acontece? Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito, Satanás foi tentar com ele no que? Na palavra. Satanás não foi jogar qualquer coisa ali nele, foi a palavra. E Jesus Cristo rebateu com ele a palavra também, para mostrar para ele que tudo é dentro da palavra. Então, assim, desde o início, a palavra ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de como a pessoa vai manusear. Não, e aí, seguindo nessa linha, eu cheguei a comentar a Igreja Católica ali, mas vale uma menção, e o Diego até fez ali, ao que muitas igrejas protestantes têm feito, né? Protestantes não, né? Não vou usar esse nome para esse tipo de situação. Mas o caso em que eles utilizam da escritura para validar aquilo que está na cabeça deles. E aí, vários líderes fazem isso, né? Fazem uso da Bíblia para o seu próprio desejo, para a sua própria cobiça. Acho que, se eu não me engano, é Judas ou algum outro. Não sei se em Gálatas, agora, não lembro agora de cabeça, tá? Depois eu até dou uma olhada aqui. Mas tem um dos apóstolos ou escritores do Novo Testamento que fala sobre isso, que eles pegam a palavra de Deus e distorcem para chegar onde querem. Então a gente tinha o extremo da Igreja Católica, que ela tinha que validar a Bíblia, né? E tem o oposto, que agora eles dizem que estão dando autoridade para a Bíblia, mas no fim das contas estão assumindo para si uma interpretação que não está ali para chegar em algum objetivo. Acho que o pastor caiu, voltou ali, ó. Internet caiu, galera. Quem tava falando? Eu tinha acabado de fazer um comentário com base no que o Diego e o Leandro tinham falado aí. Acho que o Luiz não falou ainda. Luiz? Então, eu não sei se vocês chegaram a comentar, talvez no tema anterior, no parágrafo anterior, sobre a questão de a Bíblia usar de livros externos para ter autoridade sobre ela mesma. Exemplo, Judas usar um livro de Enoque, em algum aspecto nesse sentido. Vocês chegaram a comentar sobre isso? Chegou, né? Então pode passar, então. Só para recapitular, a gente tinha comentado que os livros que estão na escritura têm base em outros livros, obviamente, mas também eram livros reconhecidos pelo cânon do Antigo Testamento, né? Vocês vão me ajudando aí. Livros também reconhecidos pelos pais da igreja como livros fiéis, livros que eram realmente dos autores que se dizem ser, né? Porque tem muito livro ali que eram os pseudepígrafos, que, no fim das contas, não era quem dizia que estava escrevendo, né? Era outra pessoa. E aí a gente comentou que alguns fazem algumas citações, foi bem por cima a gente comentou, né? Que alguns livros fazem algumas citações de coisas que não estão em outros, que estão em livros apócrifos, caso de Judas.
mas que só aquele trecho que é citado que seria inspirado, né? O restante não seria, porque, enfim, não era reconhecido pelos judeus, não era reconhecido pelos pais da igreja, não tem citações diretas, tem erros teológicos graves, alguns deles, né? Acho que o Manu tinha comentado semana passada. Então a gente chegou a pincelar um pouco disso, sim, é importante relembrar, né? Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Acrescentar nisso aí? Não. Então vamos continuar. Eu acho que a minha internet Eu hoje só está meio... fazer um comentáriozinho aqui. Sim. Voltando lá ao que o Leandro falou, pegando o gancho dele aí, sobre Lucas 4, né? Quando Jesus é tentado ali. O reverendo até pregou nesse texto aí, né, reverendo? Foi em Lucas mesmo, não foi? O interessante, olha só para você ver. Foi Mateus, né? Mas... Foi Mateus, né? Mas é praticamente o mesmo texto, né? As citações ali do Antigo Testamento, acho que tem as 3 também, não tem? De Deuteronômio. O interessante é que, olha só para você ver, se tem alguém que conhece a palavra de Deus nesse mundo, né? Um ser espiritual, o diabo. Ele conhece muito bem, né? Me corrijam se eu estiver errado. E ele tenta usar a própria palavra de Deus contra o Deus que é a palavra, né? Que é Cristo. Olha só para você ver o que ele fala, né? Quando ele vai tentar Jesus usando a palavra, ele fala lá, né? Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Né? E faz a citação lá de Salmo 91. E você vai lá no Salmo 91, está escrito assim: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentará nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, quando ele vai usar a Bíblia para tentar Jesus, né, tentar fazer ele cometer aquele pecado ali, né, errar o alvo, ele exclui aí em todos os teus caminhos. Porque a partir do momento que você não está andando no caminho de Deus, Deus ele não tem que cumprir a palavra dele ao seu favor. Deus ele cumpre a palavra dele quando você está andando no caminho dele. Você está andando no caminho do maligno, como que ele vai te entregar uma promessa que está feita na Bíblia? Você não obedece à própria Bíblia. Né? Então, assim, você vê a astúcia do diabo. Ele tentou usar a própria Bíblia para distorcendo ela, né? Para enganar o Salvador. Olha a astúcia, né? É assim, eu acho impressionante, né? E tem muita gente aí dando ouvido pro diabo, né? Se ele tentou enganar o próprio Salvador, né, que é a própria palavra, e o que dirá de nós, né? Se a gente não foi firme na palavra do Senhor e andar no caminho do Senhor e amar a lei do Senhor que nos guia, que é a nossa regra de fé e prática, ixi, nós está perdido. E é aí que a gente vê que Jesus foi muito bom na sistemática ali, né? Porque ele vai e fala, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, ele pega uma outra parte da escritura e fala, ó, não vou poder fazer isso não, porque eu tô tentando o meu pai, né? Tô tentando a Deus. E o diabo, ele é mestre. A gente comentou, acho que foi numa das reuniões que a gente tem depois do culto lá, de que o diabo foi o primeiro a pegar uma palavra de Deus e distorcer, né? Ele faz isso com Adão e Eva. Ah, foi isso que Deus disse? Pra vocês não chegarem perto, não tocarem, não olharem, né? Tô exacerbando aqui na fala. Mas foi ele que disse pra vocês não chegarem perto? Ele falou isso porque vocês vão ser igual a ele. Por isso que ele falou. Então ele distorce ali, né? A escritura, ele fez isso com Jesus. E não tem sido muito diferente, né? Do que ele tem feito hoje, assim, nas igrejas que não preservam a interpretação da Bíblia, né? Perfeito. Muito bons os comentários aí.
Vamos seguir aqui com os versos bíblicos. Começa aqui de novo, né, com um texto muito chave aqui, que é o 2 Timóteo, né? É 3,16, muito comentado entre nós e tal. 2 Timóteo 3,16. Ele fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? A gente já comentou muito sobre esse texto aqui na outra vez que apareceu, né? Que é essa questão da primeira inspiração da escritura, né? Que é inspirada por Deus, né? A palavra lá no original está mais ligada a aspirada, né? Soprada, né? Deus usa do intelecto, das formas, da educação dos autores, mas o teor é soprado, né? É aspirado, né? E aí fala também da utilidade, né? Para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? A pessoa que ele é convertida no Senhor pela palavra, que Deus sempre vai usar a palavra, esse é o meio ordinário que ele resolveu para poder trazer salvação, essa pessoa ela vai ganhar uma outra educação, né? A gente vê como meninos, aí as crianças são educadas primeiro em casa, depois instruídos na escola, né? A como sentar, como levantar, como é que vão se alimentar. A pessoa convertida ela é educada na justiça, né? Ela tem uma outra educação, né? Ela vive para uma outra pessoa, por outros objetivos finais, né? E a palavra traz isso e faz isso, né? Alguém quer comentar esse texto? Acho que é isso, né? Foi importante a ênfase ali que você deu na palavrinha inspirada, né? Aspirada, né? Porque às vezes o pessoal lê inspirado pensa assim, então João sentou lá na ilha de Patmos, ficou inspirado, de repente tive uma visão e escreveu, né? Dá a ideia de inspiração, igual você escreveu uma música, mas não foi isso, né? Foi Deus soprando para ele. Muito bom, é isso mesmo, né? Não é essa inspiração, né? Que a gente ouve muito falar, né? O artista, quando pintou esse quadro, ele estava muito inspirado. Ou o artista fala, eu pintei esse quadro inspirado na minha esposa, na minha namorada, né? Não é isso, né? É bem isso. Mas alguém sobre esse texto? Sobre esse texto ainda, eu quero fazer um comentário que, quando diz inspirada, ali Deus inspirou cada palavra, nós cremos assim, né? Tem pessoas que acreditam que Deus inspira de uma certa forma, mas as palavras ali foram os escritores que escolheram, né? Então, quero frisar isso aí, que nós cremos que todas as palavras no original foram inspiradas por Deus. Deus sopra cada palavra. É claro que ele vai usar ali né, como que eu vou dizer isso aí? Vai usar as palavras que aquela pessoa conhecia e tudo mais, mas a escrita é de Deus, é Deus que inspira, é Deus que dá. E aqui embaixo ela continua, né? E útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, assim, é Deus falando, esse aqui é meu manual. Eu deixei escrito, vai que vai dar certo. Segue aqui. Através da Bíblia você vai saber o que é certo, o que é errado, o que eu concordo, o que eu discordo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você vai repreender uma pessoa, como você vai abençoar a vida de uma pessoa. Tá tudo na palavra. Qualquer problema, tá aí o reverendo Isaac, que tem um gabinete pastoral, qualquer dificuldade que a pessoa te trouxer, tá aqui dentro. A solução está dentro da palavra. Para todas as respostas da nossa vida, a resposta está aqui dentro. É o próprio Deus falando com a gente.
dando instrução e dando ensino, porque é inspirada para ele e para nós. Porque uma coisa que é muito interessante, se for para a gente analisar, não era para ter palavra de Deus, porque a gente foi criado para ser perfeito, para adorar, para estar junto com Deus. Eu creio que a palavra foi um segundo plano, um plano B, né? Que Deus assim já tinha ele, que ele é soberano, então um meio dele poder trazer a gente de volta. Porque pensa bem, se acontece isso lá com Adão e Eva, tudo, e sem a palavra de Deus hoje, qual seria a nossa bússola? Como a gente iria caminhar? Então a palavra de Deus foi o que ele deixou de relato do que ele é, tudo que a gente precisa saber sobre caráter, sobre inspiração, sobre o que é Deus, como agir sendo um homem de Deus, a família para Deus, tá tudo aqui, tem resposta para tudo. E eu até diria que a gente chama de plano B do nosso ponto de vista, né? Porque do ponto de vista do decreto de Deus já estava tudo ali desenhado, vai ser assim, assim, assado. Mas realmente, do nosso ponto de vista, sem a escritura, a gente não teria conhecimento de Deus, né? Então, o plano que ele traçou era um plano que a gente conhecesse a escritura, que a gente conhecesse sobre ele e chegasse até Jesus por meio da palavra. E assim, algo que é muito interessante, é o que eu sempre falo, só quem tem o Espírito vai conseguir discernir as coisas do Espírito. Aí eu trago de volta a luz daquela responsabilidade. Olha que privilégio, assim, Deus poder se revelar pra gente. Cara, quem é a gente para Deus se revelar pra gente? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar essa palavra a outras pessoas. Porque elas estão aí. Deus já tem um plano, já tem quem vai ser salvo, mas eles estão aí esperando a ouvir para começar a discernir e através de. É que não eu falo com os meninos, costumo falar no CT, porque o plano que Deus tem para a vida do Aleph, pro Diego, do Reverendo Isaac, as vidas que vocês têm que salvar através que Deus vai usar a vida de vocês, ele nunca vai usar a minha, é predestinado pela vida de vocês. Olha o quão sério é a gente ter a gente caminhar debaixo dessa luz. Então, assim, eu posso passar a vida inteira tentando alcançar a alma que Deus tem para a vida do Aleph, mas não vou conseguir, porque Deus predestinou a vida dele, a vida do reverendo, a vida do Diego, a vida do Luiz, a vida do Emanuel. Nesse aspecto, eu fico feliz em saber que bem-aventurados que não viram e creram, né? Nesse aspecto que ele falou. Porque nós somos muito mais bem-aventurados por não ver Cristo, mas ainda assim crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele vai nos guiar, e que a Escritura é inspirada por Deus e que ali tem tudo que a gente precisa. Perfeito, né? E a gente ainda, como o Leandro disse, sermos canal, né? Assim, usado por Deus para alcançar as pessoas, né? Eu acredito muito nisso, que cada um de nós tem pessoas. O Leandro falou tudo, eu acredito muito nisso. Porque Deus resolveu escolher a palavra, a Bíblia, para poder alcançar os seus eleitos, né? Então, assim, e eles vão alcançar através do evangelismo que a gente fizer, né? Onde a gente levar a palavra, né? E vou fazer a leitura do outro texto, está lá em 1 João 5:9, né? Esse eu reparei aqui que esses capítulos são só esses dois e mais um só. São 3 versos só. E 1 João 5:9. O Adfer está expondo aí para o pessoal ler. Verso 9 diz: Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho, né? Então é interessante isso aqui, porque o Leandro, o Diego bem antecipou, né? Lá no 5º vai falar do testemunho da igreja, só que em outro aspecto, porque o que o 4º está falando sobre testemunho é que a autoridade da palavra não pode depender do nosso testemunho. A autoridade da palavra não depende, aí diz o capítulo, o parágrafo 4º, não depende de qualquer testemunho de homem ou igreja, né? Então, assim, a gente não vai dar autoridade à palavra, né? A gente vai testemunhar a palavra lá no 5º, sim,
né, como diz o texto aqui, a gente vai chegar lá, né, movidos e citados pelo Espírito Santo, mas a testemunhar a palavra, o que ela é, salvadora, né, palavra de vida, de transformação, de educação na justiça, né. Agora, não é porque cremos, que a palavra tem autoridade, não é porque a utilizamos, testemunhamos dela, porque ela tem autoridade. Não, não depende disso, ela independe de tudo isso, né. O Alf. Tanto é que Deus, quando ele lança a palavra dele, né? Eu vou usar essa expressão, ele pode usar qualquer pessoa, até o diabo pode, em algum momento, proferir a palavra de Deus. A gente tem um outro exemplo lá no Antigo Testamento de quando a mula fala com Balaão. A mula não falou escritura, digamos assim, mas a mula falou palavra de Deus, saiu da boca dela palavra de Deus, uma mula. Então, a autoridade da escritura independe realmente, é o que você acabou de mencionar, que diz lá, de qualquer circunstância, qualquer situação. Tem um momento, aí vocês me ajudam que eu não lembro completamente do texto, mas se eu não me engano, o contexto quer dizer isso. Quando, acho que Jesus fala, se vocês não falarem, as pedras vão falar, tem algo assim, não tem? Ou eu tô maluco? É porque eu não lembro exatamente. Mas na minha concepção, agora lembrando do texto de bate-pronto assim, esse é o sentido. Até as pedras falariam, caso fosse necessário, né? Porque é a palavra de Deus em si, ela tem autoridade porque ela sai de Deus. E aí, usando a expressão que o Diego usou no começo, quem é a palavra de Deus senão Cristo, que é o próprio verbo, né? Perfeito, muito bom. É isso mesmo. E o outro texto, aí se mais alguém quiser comentar depois da minha leitura aqui, vocês comentam, é a 1 Tessalonicenses, para a gente fechar o quarto aqui. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 aos Tessalonicenses 2,13. Aí diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, né? Então, outro texto claro, né? Paulo diz, né, que não para de dar graça a Deus, né? Se sente muito grato por essa questão. Qual? Os tessalonicenses receberam a palavra como sendo de Deus, né? Eles viram Paulo e quem esteve com ele lá transmitindo a mensagem, não lembro quem passou com ele, se foi Timóteo, nesse momento eu não lembro, mas ele e os outros transmitindo aquilo como de Deus e não dele. Ele disse, né? Vocês receberam palavra que ouviste de nós, que é de Deus, não com palavra de homens, mas sim como ela é, palavra de Deus, né? E que está operando em quem? Em quem crê. Então, a palavra vai sempre operar nos que crê, nos eleitos, né? Ela vai achar guarida no coração de quem crê, né? É por isso que eu falo, ia ser muito fácil a missão, o evangelismo, se a gente visse lá um escritinho eleito na testa de quem fosse eleito, né? Aí a gente ia focar só neles, né? Mesmo não sabendo a quantidade deles. Não, mas por isso que a gente prega a todos, né? A gente fala a todos. A minha obrigação, a sua obrigação de crente é testemunhar essa palavra a todos. Aí diz o final do texto: os que creem vai ter a operação dela eficaz. A palavra vai operar. Hoje eu tô que tô, né? E aí é importante os ouvintes e a gente distinguir isso que o reverendo disse, de o que ele quis dizer com a palavra opera nos que creem. Não significa que as profecias que Deus fez dependem de quem crê. Profecia no sentido de que ele falou o que queria acontecer, né? Mas no sentido de que a palavra salvadora de Deus salva aqueles que creem. Porque para aqueles que não creem é pedra de tropeço, né? Perfeito, né? Alguém mais quer comentar? Para a gente passar para o 5?
Pra gente ver como é que a palavra é maravilhosa, né? Que não é a gente, quem vai convencer acerca do juízo do pecado é o Espírito Santo. A gente só vai levar uma semente e lançar ela. Então é a palavra que vai fazer, é a palavra que faz tudo. O que acontece hoje, que talvez aconteça com muitas igrejas, tem acontecido, a pessoa acha que é ela que tá, que é ela que faz, que é ela que. Aí tem cultos que enche assim, o cara. Não sei se você já ouviu falar isso, que vai tal profeta que vai ler até sabe até teu CPF. Eu queria que ele passasse o número da Mega Sena. No meu CPF eu já sei, eu quero o número da Mega Sena. Então, assim, é cada coisa que a gente vê, assim, não é fácil não. Então, a gente, quando tem essa luz, a gente tem isso de Deus, e que nem o Isaac falou, se a gente, às vezes, eu tô num lugar levando a palavra assim, como é sempre muita gente que a gente trabalha, eu fico pensando, será quem que é aqui? Será para quem que... Aí eu costumo escrever nas minhas coisas, eu vivo por uma vida. Qual é a vida, eu não sei. Depois ela vai dar fruto. Lá na frente a gente vai ver dar um fruto, mas qual que é a gente não sabe. Às vezes a gente está investindo, acha que é um, e não vai ser o outro que talvez está ali do lado e vai vir um fruto. Luiz, Uma coisa que eu percebo hoje em dia é que assim, nós temos a capacidade de falar, mas antes disso, eu vejo que tem pessoas que, quando vão estudar a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles usam livros que falam da Bíblia para estudar a Bíblia. Não estou falando que isso é errado, mas eles se apegam mais aos livros que falam da Bíblia do que propriamente na Bíblia em si. E eu lembro do texto de Lamentações que falam que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como trazer à memória o que dá esperança se eu não tenho algo guardado dentro dessa memória, né? Ou dentro do cérebro, vamos dizer assim. O Luiz está sendo cirúrgico, viu, Luiz? Os comentários teu tá tipo corte, faca, rápido, faca e tramontina. Cara, isso que você falou é top demais, porque o que acontece? Eu volto a falar do Douglas lá Gonçalves que eu fico revoltado. O cara me faz a propaganda lá, isso é muito sério. Que quando Deus quer falar com ele, ele usa um livro, mas não é a Bíblia não. É um livro que ele quer vender para ganhar dinheiro. Quando a gente lê um livro, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que aquilo é uma experiência que a pessoa teve com Deus. Não quer dizer que vai ser a mesma fórmula na nossa vida. E o que acontece hoje nas igrejas? Os pastores vai lá, compram um livro e põe para todo mundo ler. E quer que todo mundo viva aquela experiência. Eu estava ajudando uma igreja que eles tinham um livro lá que era 40 dias de jejum. Mas a mulher que escreveu esse livro, ela fez esse livro para emagrecer. Então ela foi fazendo uma dieta em cima do livro. Então, assim, não quer dizer que a experiência de Max Lucado, de qualquer um, vai ser aquilo que Deus tem para mim. Então, isso é algo muito sério. Quando a gente lê, a gente tem que ter muita sabedoria para entender que foi algo que a pessoa passou. Por isso que eu prefiro gastar mais tempo lendo a escritura do que passar tempo lendo experiências de outras pessoas que eu não tenho certeza se é verdade do que está escrito também. Aqui eu tenho. Aqui eu sei que isso aqui é de Deus. Agora os livros, você não tem 100% certeza, não tem como a gente saber. Puxando um pouco o saco do pastor, mas por isso que eu acho muito interessante o método de pregação dele, que é pegar um livro, estudar esse livro e descrever esse livro, do início ao fim. Tinha muito tempo que eu não vi esse método de pregação. Então, assim, só puxando um pouco de sardinha. Ei, pastor puritano, hein? Mas é interessante a observação do Luiz aí, porque aí
É o método presbiteriano, né? Prega, aí, porque você pregando o livro inteiro, você está pregando todo o conselho de Deus. A partir do momento que eu escolho um verso, né, uma perícope ali, um pedaço de um texto, de um livro para pregar, eu estou pregando aquilo que eu quero pregar, né? Vamos assim, entre aspas, né? Mas quando eu pego um livro, eu estou pregando ele sequencialmente, eu estou pregando todo o conselho de Deus. Eu vou falar, eu vou pegar um assunto ali que às vezes eu não queria estudar sobre ele, mas eu vou ter que estudar para expor para a igreja. Então, assim, perfeito, cara, perfeito. O método expositivo, né, e sequencial, livro a livro, é o melhor que tem, na minha opinião. O mais bíblico também, né? E também ajuda a interpretar certas palavras dentro de certos livros, né? Então, por exemplo, às vezes vou pensar a palavra mundo, talvez João usa ela num sentido, e aí Paulo vai usar em outro. Como que você vai fazer para interpretar o sentido de mundo em João? Você está expondo o livro de João, isso vai sair naturalmente. Naturalmente, na exposição inteira, você vai saber o que está ali, né? Então você não vai correr o risco. Igual eu já vi o pessoal usar. Todo mundo já viu isso, né? Mas aquele texto se eu não me engano, é 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Pregação disso em casamento. Opa, acho que não é bem isso que tá ali, né? Tudo bem, talvez o amor, né, de namorado, de casal, também seja assim, mas aquele texto não tá falando disso. Então, se a pessoa talvez tivesse exposto 1 Coríntios bonitinho, aí ele falou, opa, esse amor aqui é, né? Então, isso é importante justamente até para entender o sentido das palavras dentro do texto. É isso, Alf. O que eu vejo é o seguinte: as igrejas hoje, infelizmente, vamos dizer assim, elas estão com os cochichos de Deus, sabe? Estão recebendo mensaginhas minúsculas de Deus. Tudo posto naquele que fortalece. Brother, todo mundo enche o peito e fala: opa, super crente, bora. Agora posso tudo, horror. Brother, olha o contexto desse texto. Sabe? Tem gente que prega no original mais tudo passo do que tudo posso, pra você ter uma ideia, por causa do contexto. E não está errado. Porque Paulo está falando que ele pode passar sede, fome, se apanhar, e tudo aquilo que ele passou no Senhor que o fortalece. É o contrário o sentido. A galera não usa na placa do carro lá e pá. Então, quando pega só esse verso e expõe, como a maioria das igrejas faz, é o que eu estou falando. Está ouvindo pequenos sussurros de Deus. Podia estar ouvindo palavras inteiras de Deus. Né? A Vila Menezes, a gente está lá no terceiro ano de ministério, e com a graça de Deus, né, aprendendo na academia que eu estudei, que eu faço parte, a gente já expôs lá livros como de Ageu, livro de Jonas, né, Tessalonicenses, Filipenses, e pegamos agora, dentre outros que eu não lembro agora, e estamos no Evangelho de Mateus, né? E aí um gancho no que vocês falaram também, que é o quê? É uma bênção para a igreja, porque às vezes, porque aí eu não preciso dar indireta para a igreja, eu não preciso dar direta para a igreja, não, eu digo ao contrário, eu dou até direta para a igreja. Por quê? Por exemplo, vai cair agora no capítulo 5, talvez semana que vem ou na outra, vai estar lá do adultério, Jesus explicando. Né? Então, se eu tiver um problema com esse, eu não preciso pregar para o casal X que está acontecendo isso, não. E aí é benção, porque pode ter casal lá que está passando e vai receber essa mensagem sem ter indireta, sabe? Sem eu ter que cutucar. Porque tem gente, não. Olha, irmãos, porque Jesus fala assim. Então, as pessoas passam. Eu já aconteceu isso na segunda igreja, quando eu lá estava, no Eldorado, quando eu lá estava, na terceira igreja, quando eu lá estava. A pessoa chegar no final do culto, eu expondo textos inteiros, a pessoa chegar no culto e falar assim: nossa, pastor, essa palavra foi para mim. Só que ela sabe que semana passada foi o 4, 1 a 12. Então, domingo vai ser 4, 13 a 20. Então, ela sabe que eu não tô. Não foi um negócio que ela me falou no aconselhamento
e que ela me fala quinta-feira no aconselhamento e domingo eu estou pregando sobre. Não foi a palavra. Então todo mundo sabe. E a outra benção, para me terminar essa minha palavra, é exatamente essa. O pessoal da vila sabe que domingo eu estarei pregando Mateus 5, salvo engano agora, 11 a 20. Então o pessoal pode ler essa semana. Vamos ler aqui, porque o pastor Domingo ele vai explicar esse texto. O pessoal pode meditar e aí sim ter aquilo que nós falamos, uma experiência firme e forte com a palavra, né? Isso é muito positivo. Eu queria até... Isso é muito positivo, porque essa é a beleza da presbiteriana, né? De estudar livros inteiros e essa pregação expositiva, porque não só nisso, a pessoa ela vai aprender mais também. Ela vai ter Porque o que acontece hoje? Hoje o pessoal, na maioria das igrejas, estão colocando pregação em séries. Séries de tal coisa, eu vou fazer uma série de tal coisa. Então, assim, faz a série expositiva, que nem pega Mateus, vamos ler Mateus inteiro. E justamente é isso, abençoa demais a igreja e aumenta o nível, né? Vai aumentando o grau de conhecimento dos irmãos também. Porque não são todas as pessoas que vai pegar as escrituras para estudar. Agora, quando todo domingo você está fazendo a continuidade, quando a pessoa mais precisar, a palavra ela brota dentro do coração dela, ela vai lembrar. Ela vai falar, nossa, eu ouvi isso, tal dia, porque vai ter uma sequência. E o bacana que eu lembro logo quando eu converti o meu pastor presbiteriano, eu perguntei para ele, que texto que eu leio? O que eu faço da Bíblia? Ele falou, meu filho, comece em Mateus. Comece em Mateus, vai ler Mateus. Então, assim, é um norte. A pessoa tem um norte a caminhar. E Mateus explica muito de Jesus, tudo sobre Jesus. Então a igreja vai passando a conhecer e a viver isso. Mais alguém para a gente ir para o 5? Luiz? É engraçado, porque eu até brinco com o Alifer, que eu falo que eu sou um crente de pontos, porque a vida toda, meio que eu fui acostumado a estudar a Bíblia por pontos. Sentar, não, hoje eu vou estudar sobre o calvinismo, vamos supor. Amanhã eu vou estudar sobre tal assunto. Isso acaba deixando a gente meio raso, na verdade bastante raso, porque a Bíblia tem muito mais a entregar, ela é muito mais profunda do que os pontos isolados que ela apresenta, né? Então, essa forma de leitura bíblica é simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. A parte boa você sei que você já comentou comigo, né? Que você gosta também você interessa por um livro, ou preciso entender esse livro aqui, né? Então, a parte Exato, eu também. tô nisso agora em Daniel, ainda não acabei de estudá-lo. Bom demais. Luiz, só você fazer uma material, observação. Desculpa. Pode ir. Então, Só fazer uma observação que aqui, que a parte ruim da pregação expositiva, né, verso a verso, né, capítulo a capítulo, verso a verso, é que quando você for pregar Tiago 3 lá, Isaac, os linguarudos já vai saber e vai falar assim, não vão no culto semana que vem, não, o pastor vai falar de nós. Pior que é mesmo. Rapaz, mas eu ia falar rapidinho, hein, Luiz, que você até comentou comigo de algum livro sobre Daniel, né? E aí eu acabei esquecendo. Bom você ter lembrado, que eu vou olhar para você, viu? Depois, o Alifer. Eu já tenho uma indicação a fazer, Ouse Ser Firme. Stuart Olich, se eu não me engano. Muito bom. É pequenininho, acho que deve ter nem 60 páginas, mas é muito bom. O Daniel? Depois eu mando no grupo aí. Beleza. Eu acho que é um dos melhores que tem, todo mundo usa ele. Inclusive tem até
série de pregação em Daniel que eles usam esse tema aí, ou ser firme, que é o título do livro dele. Depois eu mando lá no grupo. Beleza. Joia. O Alf. Ah, não, era só o emoji mesmo de risadinha aqui que eu tinha mandado. Pode Você seguir. gostou, né, Mário? É bom, né? Tá certo. Vamos pro 5. Capítulo 5, né? O parágrafo, né? Que é mais capítulo, é o grandão. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus da glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Né? Então a gente tem esse capítulo grande, né, extenso, falando aí da palavra, né? Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto reverente apreço pela Escritura Sagrada, né? Então, é o testemunho, né? É o evangelismo, a missão que nós fazemos, que vai levar pessoas, vai incitar pessoas, né? A reverência e apreço pela palavra, né? Eu, na última quarta que eu estive no Recanto, lá na onde a gente faz o apoio, né? O Leandro, eu levei lá umas 7 Bíblias, né? Agora eu tô com mais 5 para levar, parece que me pediram, foi 7 pessoas, né? O que a gente está tentando fazer, incitar pessoas a conhecer a palavra, ler a palavra, porque a gente sabe que a salvação está lá, né? Então, essa é a primeira parte aqui, ao meu ver, né? E aí ele fala sobre os atributos, digamos, né, da palavra. Ele fala a suprema excelência do conteúdo, eficácia da doutrina, majestade do estilo, harmonia de todas as partes, né? Escopo do seu todo, né? Plena revelação, diz aqui, né? Ela é o único meio de salvação, então Deus escolheu, né? Eu gosto de falar a letra, a palavra, frase, a Bíblia, né? As suas muitas outras excelências incomparáveis, completa perfeição, porque muitos, a gente já percebe isso, né, de hoje, né? Muitos dos atributos de Deus são atributos da palavra, porque a palavra é de Deus, né? Então, os atributos são parecidos, se não alguns mesmos, como a perfeição, né? Perfeição são argumentos. Aí ele fala assim, ó, outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Então ele trata, digamos, evidências. Por que aquela é a palavra? Quais são as evidências? Aí ele trata nesse capítulo. Sua excelência, sua perfeição, o seu meio de levar a salvação ao homem, né? Tudo mais. E aí ele conclui, eu concluo meu comentário também aqui, dizendo que ele faz um contudo, né? Um porém. Contudo, porém, né? A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade, né? Então, eu, você, nós todos vamos saber plena e sermos plenamente persuasivos da certeza infalível da verdade da palavra, aí é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo né? E você vê que a salvação é assim, né? A salvação é quando a pessoa tem acesso à palavra, o Espírito Santo mexe com, a ilumina para que ela possa entender a palavra, e aí a pessoa é salva, e ela sendo salva pelo Espírito que habita nela, que mexe com o coração e mente, com o cognitivo do ser, ela diz,
essa é a palavra. Eu estou plenamente persuasivo. Eu esqueci a palavra, né? Como é que faz essa inclinação desse verbo persuasão, que é difícil, né? Persuadido, se eu não me engano. Acho que é tipo isso, né? Plenamente de que sim, ela é a palavra de Deus, mas é pelo Espírito Santo. Não adianta falação, não adianta falar sem pensar, não brota do meu coração e do seu, mas da ação do Espírito Santo, né? Diz, né? A operação, diz o catecismo, a confissão, a operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica o nosso coração. Então, assim como a salvação, pela palavra e pelo Espírito Santo, a gente entendê-la como infalível também vem por ela com a ação do Espírito Santo. O Alf. Exato, isso aí é muito, muito importante, né? Porque por mais que a gente tenha essas evidências que o catecismo falou, né, da confissão, aliás, mostrando a coerência da escritura, o quanto ela é harmoniosa, enfim, ela aponta, obviamente, não só aponta, mas como fala declaradamente do Criador, só, como que eu falo? Só a letra pela letra não nos convence, né? Precisa da operação do Espírito ali. Então, se a gente for olhar historicamente, a Bíblia tem inúmeras evidências, número de cópias da Escritura. Se você pensar, não tem livro antigo no mundo que tem tanta cópia, que tem tanta, né, tanta evidência. A historicidade do texto, enfim, o quanto ele expandiu pelo mundo, tudo isso são evidências que eu vou chamar de evidências humanas, mas são evidências humanas que alguém poderia chegar à conclusão de que é a palavra de Deus ou que ela é verdadeira, mas não é só isso. Precisa da operação do Espírito para iluminar, para entender a Escritura, né? Não é à toa que a Bíblia fala assim que para quem não, eu vou usar as minhas palavras aqui, mas para quem não tem o Espírito, a Escritura, na verdade, no máximo é lei, no máximo é pedra de tropeço, porque a pessoa não vai entender, né? Se você pegar o melhor professor de interpretação, talvez ele pegue a Bíblia inteira e consiga interpretar verso a verso, versículo a versículo, talvez melhor do que a gente. Mas e a aplicação e o entendimento de que isso é verdade? Não vai ter, né? Então não vai surtir efeito. Porque o efeito da palavra, ele está atrelado também à operação do Espírito, né? E assim Deus quis. Deus quis que assim fosse, porque as pessoas que são movidas pelo Espírito, que têm a mente aberta pelo Espírito, conseguem entender o sentido, né, e a aplicação, e pegar e falar, não, isso aqui é para mim. Isso aqui não é um livro que alguma coisa que Pedro escreveu, né, que fulano de tal escreveu, não. É uma coisa que foi para lá, escreveu lá e tô vendo que encaixa aqui para mim. Então, é só a operação do Espírito para fazer isso. Luiz. Eu ia falar algo parecido com o que o Alifer falou. Só incrementando, alguns vão alegar que isso é um argumento em círculo, né? Mas para eles é círculo mesmo, eles não vão entender. Ele vai ser loucura para eles. Se é loucura para eles, então é um argumento inválido. E para eles vai ser inválido, infelizmente. Porque eles não vão entender, não vai servir para eles a princípio, né? Sem Cristo na vida deles não vai servir para nada. Vai ser apenas um livro. Desculpa até cortar a fila de alguém que ia falar em sequência, mas a Bíblia deixa cada vez mais claro que aqueles que não são ovelha de Jesus, eles não vão ouvir a voz de Jesus. E aí a gente vai, mais para frente vai entrar nisso, não a gente precisa detalhar agora, mas é assim que Deus quis. Aqueles que vão entender a palavra são aqueles que o Espírito opera, são as ovelhas de Cristo. Para o resto, como o Luiz falou, a gente está argumentando em círculo, a gente é louco, né? Vocês estão loucos, enfim, vai ter uma série de tampões nos olhos deles para eles não verem que a Escritura é a palavra de Deus e para eles entenderem o que está ali na palavra de Deus, né? Até a sequência lá de Mateus, que está sendo apresentado no domingo, vai falar um pouco disso, no sentido de que, lendo os textos em sequência, você vai ver ali que a gente está aqui exatamente para incomodar. Essa é a nossa função, incomodar o mundo.
né? Porque ele vai seguindo, ele vai falar da bem-aventurança, ele vai falar sobre o sal da terra, e depois ele vai falar de perseguição. Então, assim, para eles a gente incomoda mesmo, e tem que incomodar. E assim, a gente tem que entender que a palavra de Deus, que nem o Alifer falou, a pessoa ela pode interpretar ela, melhor, top, mas o esquema que Deus deixou não é interpretar, é viver. A diferença, a autoridade no nosso falar para outra pessoa está naquilo que a gente vive, naquilo que a gente vai conseguindo emplacar, que a palavra vai entrando no nosso coração e né, vai deixando aqueles pecados para trás. Isso vai gerando autoridade. Cada versículo que você lê, que você consegue emplacar ele dentro do teu coração, e aquele pecado já não faz mais parte da tua vida, você tem autoridade sobre aquilo para você falar. Deus ele vai te dando autoridade. Aí quando a gente vai falar dessa palavra, a gente vai com a autoridade de Deus. Por quê? Porque foi algo que já fez efeito na nossa vida. Eu não posso falar de algo que não fez efeito. Eu não posso ensinar uma receita de um bolo que eu nunca fiz. Como é que eu vou ensinar um bolo que eu nunca fiz? Então a palavra a gente tem que entender isso, que muita gente pode ler tudo, mas o negócio é viver. O que conta não é o grau de sabedoria que a gente tem, mas é o quanto a gente vive ela, o quanto a gente é apaixonado bastante por Deus para pagar o preço e viver, caminhar com os pés na terra e a cabeça no céu. Diego, depois Luiz. Eu queria fazer só uma observação aí que eu vejo assim até de forma mais profunda, né? A questão da palavra sendo pregada. Que, a meu ver, a mesma palavra que liberta os eleitos, ela vai ser a palavra que vai condenar os não eleitos. Eu vejo dessa forma, né? Nós não estamos debaixo da lei, mas de alguma forma pode-se dizer assim que os ímpios, a lei, eles estão sobre a lei, né? Sob, né? Na verdade, eles estão debaixo da lei. Então é bem sério, cara. É bem sério. A mesma palavra que ela liberta os eleitos, ela julga os não eleitos, os ímpios. E deixa eu continuar aqui, só fazer outro comentário aqui. Voltando aí lá no início, lá que fala, pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela escritura sagrada. Esse testemunho aí, ao meu ver, se a gente for pegar na história da igreja, acho que não tem testemunho mais belo, né, e que nos causa aí um reverente apreço do que o dos mártires, né? Pedro mesmo, a gente vê que ele pediu, a história diz, né, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno de morrer como Salvador. Tem história lá também do John Russell, se eu não me engano, que morreu cantando salmos, né? E tem um livrinho muito bom que eu li no começo da minha conversão, que chama, se eu não me engano, As Catacumbas de Roma, que conta a história lá dos primeiros cristãos, do século 2 a 3, mais ou menos, que se reuniam nas catacumbas para cultuar o Senhor, né? Porque nesse período ainda não tinha, a Igreja Católica ainda não tinha, a Igreja Católica não, né? A Roma não tinha ainda abraçado o cristianismo. Então, eles tinham que se reunir para cultuar o Senhor nas catacumbas. E sofreram muito, há muitos relatos de martírios, de crianças sendo mortas. Então, assim, para mim é o mais belo testemunho, né, da história aí, que pode nos levar a ter uma reverência pela Escritura, aí, como diz aí nessa parte da confissão de fé. Luiz. Isso me fez lembrar um pouco o próprio livro de Daniel que eu tô acabando de ler, que eu acho que até cheguei a comentar com o pastor,
que capítulo a capítulo, Nabucodonosor, ele no final de cada vez que Daniel mostra para ele que Cristo, quem é o verdadeiro Cristo, ele fala, não, esse é o verdadeiro Cristo mesmo. E ele faz isso capítulo a capítulo. Ele fala sobre as estátuas e no final ele fala, não, quem deu essa revelação é o Deus de Daniel, esse é o Deus verdadeiro. Mas no final das contas ele sempre acaba voltando para sua velha origem. Ele sempre acaba voltando e por exemplo, quando ele fala da estátua, ele vai e faz uma estátua de si próprio ou de um Deus para ele. Mesmo antes disso, declarando que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Nesse aspecto, me lembra muito o quesito da palavra em si. Porque o próprio Satanás, naquilo que vocês estavam falando antes, de usar a Bíblia para enganar, para falar que ela é de Deus, ou até mesmo usar ela para fazer prodígios e milagres que o anticristo vai fazer. Ele vai usar disso para usar a palavra, né? Então, isso mostra o poder dela e o quanto ela tem capacidade em si mesma, vamos dizer assim. Muito bom. Eu queria dar 2 comentários antes da gente ler os versos do capítulo 5. Primeiro, lá do início do Álvaro, a questão da iluminação, né, que você citou. Aí eu lembro de Efésios, Efésios 1,18, né? Não está no texto, no catecismo, eu vou ler aqui. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então a doutrina da iluminação, né? Se Deus não iluminar os olhos do coração, a gente não consegue entender essa esperança, né? Tá aí no 18, né? Então a doutrina da iluminação é importantíssima. Se não for ela, é escuridão. Aí não, nem a gente entenderia, muito menos por nós mesmos, né? Nosso coração de pedra, as escamas de nossos olhos não conseguem enxergar essas coisas. Outro comentário é sobre o que o Diego disse, eu achei bem interessante essa questão, né? O testemunho da igreja, né? Do passado. Você citou Pedro, mas dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados, né? Inclusive, parece que foram 2 ou 3 que morreram em Jerusalém, e os outros, aí 9 mais ou menos, 8, 9, cada um morreu num lugar diferente do mundo, né? A ponto de Tomé e Mateus, eu tenho até aqui o arquivo, mas eu não vou abrir, mas um morreu na Etiópia, o outro morreu no Egito. Então, assim, lugares que para a época bíblica era muito longe, pregando evangelho. Então, assim, apóstolo que foi espancado e jogado de ribanceira, foi traspassado por lança, por espada, apedrejado, crucificado, né? E outras muitas aí. Né? E outras quando a gente começa a ler, né, os testemunhos, né? Dos crentes que você citou, John Rose, mas vários outros que eram queimados e cantavam hinos enquanto morriam, né? E disso para mais, vários testemunhos de gente, né, que morreu, muitos no Coliseu, né, e tudo mais. Então, tem história sobrando, e tem gente, testemunho sobrando, e muito bom para a nossa fé, né? Quem não teve oportunidade, procura um pouco da história. O Diego disse muito bem, os mártires, é fascinante. Eu tive história da igreja, salvo engano, 1, 2 e 3. O Diego, Deus quiser, vai chegar lá e vai ver isso aí. E amém, né, irmão? E é fascinante. Vou dar até um amém audível aqui. Glória a Deus, né? E é fascinante, fascinante. Na aula a gente ficava quase chorando, interessado, e ao mesmo tempo café aumentando, sim, tudo junto, né? Vamos aos textos, aí se tiver mais alguém comentar algo sobre, vocês comentam depois do texto, tá? Do 5, 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo dizendo, né? Para que 1 Timóteo 3,15, esperar o Alf abrir isso.
para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, né? Então, ficou até incompleto, né? Ficaria, ainda bem que o Alfred trouxe aqui, né? Ele fala: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas, ele diz, se eu demorar, tá escrito, é só você olhar aí, Timóteo, pega aí, e aí depois, antes ou depois, ele vai dizer, né? Você sabe das Sagradas Letras desde pequeno, sua mãe e sua avó te ensinou. Então, Timóteo, você sabe para onde ir. Se você vê que eu demoro, ou que né, Paulo está falecendo, desfalecendo, né? Quando está dizendo assim, ó, se eu morrer por acaso, você já sabe como convém ficar, como estar na igreja, né? Como andar na casa de Deus, né? Então o Paulo dando testemunho assim da palavra, né, que ele escrevia, né, nesse momento. Alguém quer falar sobre esse? Não? Acho que esse texto é bem claro, né? Eu tô escrevendo porque se eu demorar, tá aí. E para nós, Paulo não tá aqui, né? Mas ele escreveu e a gente tá aqui para estudar, para ler, para entender o que Deus revelou para ele e ele passou, né? Muito bom. Isso mesmo. O próximo é 1 João 2, 20 e 27. 1 João 2, 20 e 27. Só os dois, né? Primeiro 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Né? Diz, e vós possuídes unção que vem do santo e todos tendes conhecimento, né? 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou, né? Então, eu acho que nem é. Eu penso muito assim, né? Eu que sou protestante nós que somos do gelo, né? A unção pela unção, a gente, né? Mas acho que o que mais chama atenção nesse texto, né? Esse é um daqueles, né, Alfa, que parece assim, chega perto, mas chega longe, resvala. Mas o que eu captei aqui? A questão do conhecimento. Ele citou, quer ver? Ele fala: vós possuís a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Conhecimento do quê? Palavra. Aí ele fala: quanto a vós, a unção que dele recebeis permanece em vós, não tem necessidade que eu vos ensine. Conhecimento. Ser ensinado, a se ensinar. Mas como a sua unção vos ensina, terceira vez, a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, não é falso, permanecer nele, como também ele vos ensinou. Então a gente tem aí 4, 5 equivalências da noção de conhecimento, né? A unção aqui do apóstolo João falando sobre conhecimento, permanece no conhecimento, a unção desse conhecimento, né? Só para Claro. dar um adendozinho, até no 12 e 13 antes, ó, filhinhos vos escrevo, pais, escrevo-vos. Ou seja, ele está falando da escritura, né? Essa unção aí, acho que eu diria, dado o contexto, é uma referência à escritura, como você bem falou aí, vos ensino, vos escrevo, né? Alguém mais? Não tem muito, né, que falar também, né? Eu vou passar para João aí. Se alguém tiver, segura aí mais um pouquinho e a gente vai querer ouvir vocês aí. João 16. João 16, 13 e 14. De novo, o apóstolo João em João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, né? Então, Jesus falando aí, né, irmãos, do Espírito da verdade, né? E você vê, né? O Espírito da verdade guiará na verdade, e ele diz, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tem, o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? O Espírito da verdade, que vai o glorificar, diz o texto, porque vai receber o que é dele e vai te anunciar. De novo, né? O Espírito da verdade que vai falar da verdade, verdade é a Bíblia, né? E que vai guiar na verdade que é a Bíblia, né? Esse Espírito né, o Consolador, Iluminador, o Espírito Santo, né? Eu acho que é por aí. Outro texto também que eu não vejo com nenhum segredo a mais. Alguém quer comentar? Acho que eu vou nessa linha também aí, ó. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Tá relacionado também com a inspiração do Espírito para a gente entender o que Jesus falou. E as Escrituras também, de uma forma geral, né? Então, texto também que eu achei bem claro aí. Muito bom. Na verdade, todos esses textos daí eles vão se auto-se-explicando, né? Isso mesmo, Leandro, né? Muito bom. Muito sobre palavra, né? E o último texto do capítulo, do parágrafo 5º, 1 Coríntios 2, 10 a 12. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, de novo, né? A revelação, ela é revelação escrita, completa, chamada Palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela, como a gente já bateu nessa tecla várias vezes, né? Ela por si só é sozinha, letra morta, livro antigo, livro velho, lê-se ela como lê o Corão, né? E por aí vai. Mas com o Espírito, aí essa palavra, né, vai ser explicitada, né? Diz o texto. Quem quer comentar? Isso aí é interessante comentar. Desculpa, Leandro, já tinha começado a falar, coitado. Mas esse texto é muito bom, né? Olha pra você ver. Mas Deus vos revelou pelo Espírito. Ele fala, o Espírito ele conhece até as profundezas de Deus, porque ele é o Espírito do próprio Deus, né? Quem melhor do que o próprio Espírito de Deus para interpretar para nós, para iluminar o nosso coração a respeito das palavras que Deus inspirou os homens para escreverem? Então, esse é o papel fundamental do Espírito, né? É isso que a gente estava comentando lá atrás. Talvez um cara muito bom de interpretação, um professor de português, um filósofo, pegue a escritura e o texto frio, o texto cru, ele interprete. Porque, nesse sentido, a escritura é um livro como uma carta que alguém escreveu e você está tentando entender a carta. Entender o que o cara quis dizer. É isso, friamente falando. Mas a aplicação, o sentido, a revelação é o Espírito. Não tem outra pessoa, né, para revelar isso para nós, senão o Espírito de Deus, que, como o próprio texto falou, ele sonda, ele perscruta até as profundezas de Deus, porque ele é o Espírito do próprio Deus. E o tópico a gente pega o 14, é o que eu sempre falo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Então, assim, olha pra você ver que bacana. A gente não é um homem natural. Isso é algo tão maravilhoso, né? É Deus falando, porque a gente compreende a palavra. Deus falando aqui, ó, Leandro, Isaac, Diego, Alifer. É Luciano, outro menino, né? Como é que é o nome do outro menino? É o Luiz. Luiz, Luiz. Então, assim, não somos pessoas naturais. Nós somos cidadãos do céu, é diferente. Então, assim, o que pra gente é vida é aquilo que o Diego falou. Pro outro é condenação, é morte. Olha ali, repetindo o que você leu ali, só para enfatizar de novo. Porque para eles parece loucura. E, gente, é isso que a gente vê direto, né, na mídia aí, em qualquer outro lugar. E sempre foi assim. Para eles, isso aqui é louco. Gente, na cabeça deles, né? Como assim? O primeiro casal, duas pessoas pecam contra Deus, Deus resolve punir todo mundo. E para eles, nada disso faz sentido. Nossa, redenção, por que tinha que matar o filho de Deus? Por que ele tinha que morrer? Para eles, tudo isso é loucura. Para eles é palhaçada, né? Usando uma palavra mais forte aí. Mas quem consegue discernir isso são apenas aqueles que têm os olhos abertos pelo Espírito. Eles vão discernir. O restante não vai conseguir discernir, né? Não vai. Para eles é. O Luiz tinha comentado no começo ali, né? Para eles é argumentação em círculos. E um outro detalhe também, é... e deu branco o que eu ia falar aqui. Eu acabei de tomar um remédio ali pra gripe, a gripe não deu branco. Depois, na hora que voltar, se voltar, nós fala. Ali, olha, o outro versículo ali que também, assim, para mim é uma paulada. O 12, olha o finalzinho do 12, vamos ler ele inteiro, né? Mas nós não recebemos do Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso aí acho que a igreja, aí é mais a igreja protestante do que a católica, não que ela também não precise, né? Mas a igreja dita evangélica precisa muito escutar isso aí. Dado gratuitamente por Deus, né? Então não tem oferta milionária, não tem legalismo, não tem nada, 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 nada. Isso é dado gratuitamente por Deus, né? perfeito, Galera, graças. voltou aqui. Os três neurônios, desculpa, pastor Isaac. Os três neurônios que trabalham aqui, um que leva, outro que traz, outro que faz a boca vir, eu lembrei. E a própria vida da gente para essas pessoas é loucura. Porque a gente, as nossas escolhas para eles, tipo assim, hoje eu tava um discipulado com o pastor Flavinho, tava lá conversando com ele, tomando um café. Aí ele pegou, ele viu a foto, que bacana lá do grupo de vocês começam que horas? Isso um pastor. Aí eu peguei e falei, nós começa às 8. Aí ele, você termina que horas? Ah, tem dia que é 12h30. Ele olhou assim e falou, uai, que é isso? Então, assim, se você for falar isso eu falando para um crente, ele assustou. Agora, se você for falar para uma outra pessoa, cara, esse tempo aqui é o tempo mais gostoso, mais maravilhoso que a gente tem, cara, de poder desfrutar. Porque, tipo assim, a gente vai tendo luz através do pensamento do outro irmão. A gente vai conseguindo criar o nosso raciocínio e Deus ele vai fazendo essa junção e talvez coisas que talvez a gente não tenha entendimento, a gente vai passando a ter luz. Então, a gente que vive aí no mundo secular, o povo fica sem entender. O povo fica sem entender. Mas por que você faz isso? Por que o Isaac sai da casa dele e vai lá na Bom Jesus? Mas que doideira é essa? Quem que põe a gasolina pro Isaac? Não, é do meu bolso. Ah, mas o que você faz isso? Não, é o meu dinheiro. Para as pessoas é loucura, mas para a gente não, é investimento no reino, é no céu. Não é aqui na terra. O nosso pensamento, que não, eu já não vivo mais. É que nem Paulo, a vida que as pessoas vivem aqui. Eu estou preocupado com outras coisas, com as coisas do céu. Aonde que Deus vai me levar, o que Deus vai fazer, que vida que vai ser restaurada. E você poder participar e fazer parte do plano de Deus, olha que privilégio, gente. Isso não é para qualquer um, não. Muito bom.
A gente falou tanto do Espírito Santo, desde a última que eu falei que tinha uma obra, né? Eu vou até mostrar ela aqui, ó, que eu peguei aqui na bibliotequinha. Esse livro aqui, ó. A obra do Espírito Santo, do Kuyper. Abraham Kuyper, um teólogo holandês que foi político lá na Holanda. A grossurinha dele aqui para vocês verem, né? Tudo isso falando só da obra do Espírito Santo na Bíblia. A riqueza da palavra, né? Estamos falando da riqueza da palavra. E aí, irmãos, já são no nosso relógio 11 horas. E aí a gente entraria no outro aqui, ia demorar, como a gente tem combinado, que seria o 6, mas vamos concluir aqui com as últimas palavras da gravação, para quem for assistir, né, ficar 1h30 como a gente combinou. Da minha conclusão de últimas palavras é isso, né, a suma importância do parágrafo 4 e 5, né, palavra é palavra porque é de Deus, pelo autor, né, como a gente disse. E se não for o Espírito Santo, é letra morta. Diego? Você mostrou aí o do Kuyper, e eu lembrei que o Calvino também é chamado de teólogo do Espírito Santo, né? Porque você pegar as institutas e dividir ela, acho que, se eu não me engano, acho que 1/3 dela é ele falando do Espírito Santo. Outra coisa que eu queria falar, voltando lá no início desse parágrafo aí, eu lembrei daquele texto de Atos 5, que quando Gamaliel fala lá, que ele vai falar, né? Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Quando fala aí deixa eu voltar aqui, da suprema excelência do seu conteúdo e da eficácia da sua doutrina, eu vejo isso, né? Se não fosse Deus, não seria eficaz. Quem que estaria aí embasando seus ensinos na palavra de Deus? Então você vê a Escritura se tornando eficaz, a doutrina dela se tornando eficaz, por isso que tanta gente se debruça sobre ela. Busca ensino para a vida nela, andar, caminhar conforme os ensinos dela. Depois vai falar aí da majestade do seu estilo, né? E quando você começa a estudar profundamente a Escritura, você vê o quanto que o estilo dela é majestoso. Eu até dei uma procurada na internet aqui, mas eu não achei. Tem uma lista das 100 mais belas literaturas da história já escritas. Se eu não me engano, o livro de Jó está em 20º lugar. Devia estar em primeiro, né? Mas sendo considerado por pessoas que não são cristãs, você vê que é uma posição muito boa, considerável, se considerar como uma literatura muito bela. E é um livro muito antigo, né? Que, assim, vai sendo atualizada a linguagem, a tradução vai sendo atualizada, mas, querendo ou não, é uma linguagem muito antiga e é tida até hoje como uma literatura das mais belas já escritas na história. E vai falar também da harmonia das suas partes, né? Quando você começa também a estudar a Escritura profundamente, você vê como que ela se entrelaça, como que ela tem harmonia, um verso com o outro. Você começa a estudar ali, eu estou estudando Salmos todo dia, Helena, Salmo 1, você já sabe aí. Todo dia a Helena fala assim para mim, papai, você já acabou de estudar o Salmo 1? Aí eu falo para ela, não, Helena, acabei não, já tem umas 11 folhas de esboço. Porque você começa a estudar, você começa a relacionar com outros textos, você vê que ela vai se entrelaçando de uma certa forma, que se você não falasse, não, eu tenho que pôr um ponto final aqui, você não para de estudar, porque ela vai te levando a outros textos, a outros... Você começa dentro dos Salmos, né? Isso aqui tá ligado ao Salmo, vamos supor, quando fala lá da árvore plantada, né? Será como árvore plantada próxima corrente de água, você relaciona lá o Salmo 82, quando o Senhor fala que os justos serão plantados
por assim dizer, na casa do Senhor. Aí você vai relacionando uma coisa com outra. Cara, é lindo, é tremendo como a escritura ela se entrelaça, né? Como ela tá ali em harmonia, né? Um livro ele harmoniza com o outro, né? E ali vai crescendo, entrelaçando, assim, é maravilhoso. Essa é a última palavra que eu queria deixar aí para os irmãos. Palavras finais, o Alifer. Queria só pegar um pedacinho do comentário do que o Diego falou, né? Que Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo. E ainda assim, as igrejas reformadas, ou as igrejas que têm Calvino aí como um grande intérprete da Escritura, são chamadas de igrejas frias, né? Igrejas sem o Espírito Santo. Quem nunca escutou, quem é presbiteriano de verdade, ou alguma outra linha reformada, já deve ter escutado, por que a igreja de vocês não tem o Espírito Santo, né? Esse espírito aí, né, desse jeito a gente não tem mesmo não, a gente tem esse aqui, ó, que tá na Escritura, que ilumina o coração, que revela a palavra, que consola, que exorta, né? Perfeito. Olha, é porque nós temos o verdadeiro fogo do Espírito, né? O deles é o falso. É o estranho, é o fogo estranho. Mas assim, para fechar, do meu lado, eu acho que importantíssimo o que a gente comentou sobre o quanto a Escritura por si só, ela é evidente que ela é a palavra de Deus, né, pela harmonia, pela majestade, como foi falado ali, o quanto ela tem o poder de convencer os corações e de julgar pecado, de condenar pecado, de condenar o inferno, né? Muito duro isso, mas é verdade. E tudo isso pela aplicação do Espírito, né? O entendimento da Escritura é pelo Espírito. Embora esteja evidente que ela é a palavra de Deus, como a gente enfatizou muito aí hoje, é o papel do Espírito para iluminar, para a gente entender, né? E ter aquela história, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir a palavra de Deus e entendê-la também, né? Pelo Espírito, por meio da operação do Espírito. Então, acho que seriam os pontos que eu queria ressaltar eram esses, né? A Escritura por si só revela que ela é a palavra de Deus, ela tem evidências disso, ela é majestosa, ela é harmoniosa, ela é grande, né? Ela é coerente entre si, a narrativa que ela apresenta, e ao mesmo tempo, Deus quis que pela operação do Espírito a gente entendesse ela, e de certa forma ela também serve como juízo, né? Como pedra de tropeço, a palavra é muito forte, mas é isso mesmo, como pedra de tropeço na vida daqueles que não creem. Perfeito. Palavras finais, Leandro. Só Deus mesmo para fazer essa obra de arte, né? Se você for pegar a linha do tempo da Bíblia, tempos diferentes, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, civilizações diferentes, é só Deus. Se o ser humano tentasse fazer isso aqui, alguma hora ia dar ruim, cara. Ia entrar em contradição. Não ia, em alguma hora não ia ter lógica. Então, assim, é só Deus. Você pega a linha do tempo bíblica, de Gênesis a Apocalipse, gente, é muito tempo. Então, assim, teria que ter um erro, né? Alguma falha. Não tem. Não tem. Perfeito. Luiz, palavras finais. Isso tudo me fez lembrar de dois textos. Um é quando o próprio Jesus ele explica as Escrituras. Lá, acho que está em Lucas 24, que ele... como é que está lá mesmo? Que ele fala, importava-se que se cumprisse as Escrituras e tal. Ele começa a falar assim, que os próprios discípulos andaram com Jesus, estiveram lado a lado com ele, caminharam com ele, viram seus milagres, e só depois disso, que aí eles entenderam as Escrituras. Jesus ainda teve que explicar isso para eles, além de tudo de mostrar. Isso me veio um outro texto, que eu sei que o contexto geral desse texto é outro, mas quando ele fala lá acho que está em Mateus 22, que ele fala lá sobre os saduceus e a ressurreição. Não sei se vocês lembram desse texto. Que ele fala assim, vocês errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu sei que o contexto ali é outro, mas só esse
esse versículo, que é fantástico a gente ter essa liberdade, esse livre acesso a Deus, assim como os apóstolos tiveram lado a lado com Deus, lado a lado com o próprio Cristo, lado a lado com a representação de Deus na Terra, e ainda assim Deus teve que ir lá e mostrar para eles, explicar a Escritura, mesmo ele falando, mostrando milagres e tudo mais. Então, assim, é um privilégio muito grande ter acesso a essa Escritura, ter o acesso a, vamos dizer assim, ao véu rasgado, ao Santo dos Santos, né? Então, é isso que eu queria deixar. É um privilégio muito grande poder ouvir isso e poder entender e ter Cristo falando através da gente e Cristo falando através de outras pessoas para a gente, né? Perfeito, Luiz. Bom, estamos assim encerrando o nosso terceiro encontro, Grupo Voz da Reforma. Vemos hoje os parágrafos 4 e 5 da Confissão de Fé de Westminster. Semana que vem nós estaremos aí com conteúdo novo, com um novo encontro, quarto encontro, se Deus permitir, na terça-feira, às 9 horas, e para continuar aí dando voz, né, à reforma, que é a que deu voz à palavra, ao retorno da palavra, né? Ficamos assim. Tomara que o pessoal tenha curtido aí, você que nos assistiu, está nos assistindo, curte, comenta, né, se inscreva no nosso canal e vamos divulgar aí a nossa confissão de fé, a palavra, o sola escritura. Deus abençoe e até a próxima.